Grande dia, preço do Bitcoin é 63 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo. Estamos em um período de bear market. O preço do Bitcoin em reais aqui passou de 650 mil reais para 320 mil reais. Tivemos uma bela promoção, em torno de 50% de queda. E geralmente é nesses períodos que surgem as melhores oportunidades. Então, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre esses indicadores, sobre algumas informações de mercado e vamos também falar sobre a reunião do Banco Central dos Estados Unidos e para isso vamos utilizar também as informações que o canal do Criptomaníacos trouxe. Então, um canal muito bom sobre Bitcoin. Se vocês não conhecem ainda, acho pouco provável, mas se vocês não conhecem, vamos analisar os principais pontos com o auxílio do nosso prompt desse vídeo aqui, do Criptomaníacos. Bitcoin sempre caiu após a reunião que acontece nessa semana. Ele estava falando sobre a reunião do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, e é interessante darmos uma olhada em alguns indicadores e no histórico. Bom, além disso, nós vamos falar aqui sobre o ciclo do Bitcoin, sobre onde será que estamos neste ciclo. Se você curte o conteúdo do vídeo, já deixa o like, considere fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Bom, então vamos começar aqui com alguns pontos. Historicamente, depois de uma reunião do Federal Reserve, o Bitcoin costuma cair, né? O histórico maldito das reuniões do Federal Reserve. Então, desde setembro de 2025, isso acontece, né? A queda do Bitcoin após as reuniões do Fed. E aqui a gente tem esse padrão em setembro de 2025, outubro, dezembro, janeiro e assim por diante, né? Só que o ponto central aqui, eu acredito, dessa reunião do Federal Reserve é o fato de que a taxa de juros foi mantida e há uma expectativa de aumento de taxa de juros mais para frente. Bom, antes de falarmos sobre isso, vamos dar uma olhada aqui na análise técnica e nos ciclos do Bitcoin. Bom, em relação ao gráfico diário, o preço testou e rejeitou a média móvel de 200 dias, que serve como uma resistência, né? E chegou na região de suporte crucial de 60 mil dólares. Um suporte, inclusive psicológico, repetindo o fundo de fevereiro. Ele fala também sobre a média de 200 semanas. Historicamente, funciona como o fundo do poço do Bitcoin, e o Bitcoin encontrou o suporte exato nela e já exibe a segunda semana consecutiva de alta. Sobre cruzamento, então, as médias móveis de 50 e 100 semanas estão prestes a se cruzar no gráfico e, historicamente, o cruzamento ocorre logo após o preço tocar a média de 200 semanas, confirmando o fim definitivo do mercado de baixa. Aqui, a ideia que a gente vem trazendo, é claro, lembrando de que isso não é uma dica de investimentos e que a gente não tem como prever o futuro e por aí vai, mas o que a gente consegue observar na prática é que os ciclos eles vêm se repetindo e do topo ao fundo se passam 12 meses. Então tivemos poucos meses desde o último topo e pode ser que tenhamos ainda mais algumas quedas ou lateralização, talvez até outubro de 2026, enfim, veremos, né? Mas é algo que a gente vem trazendo aqui e que coincide com alguns indicadores aqui, como o Bitcoin Rainbow Chart, como o Bitcoin Cycle Repeat Chart, né? Então, se a gente colocar aqui, o fundo estaria ali mais próximo do final do ano, lá por outubro ou novembro de 2026, então poderemos ter mais aí algum tempinho de queda até termos aí uma valorização novamente do Bitcoin. Bom, então seguindo aqui, o que os indicadores estão mostrando, e a análise técnica também, é que podemos estar muito mais próximos do fundo do que do topo, que é algo que a gente vem falando aqui há algum tempo, né? Embora o fundo histórico costume ocorrer no terceiro trimestre do ano seguinte à máxima, este ciclo está adiantado. O Bitcoin já bateu sua máxima antes do halving em 2024, indicando que o fundo do poço real pode já ter ficado para trás, né? Que o ciclo adiantado é um ponto importante, é uma hipótese aí que é levantada por alguns analistas também. Antes de seguirmos, eu gostaria de lembrar que eu estou com uma parceria nova com a BingX, então você pode ganhar um bônus de até 200 dólares. Então basta criar a sua conta pelo meu link aqui na descrição e você vai cumprindo essas tarefas e ganhando bônus em dólares. Lembrando que não são 200 reais, são 200 dólares. Então não se esqueça, promoção por tempo limitado aí.
Então corre lá e aproveite a promoção. Voltando para o vídeo aqui, tem alguns fatores fundamentais que estão aí pautando as principais narrativas. A questão do conflito no Oriente Médio, então potencial aí acordo de paz trazendo um otimismo ao mercado que poderia aumentar a propensão a risco, inclusive do Bitcoin. Clarity Act, então, que é uma legislação regulatória nos Estados Unidos com forte tendência de votação e decisão até o dia 4 de julho, que pode trazer clareza e segurança institucional no mercado cripto. Você talvez esteja pensando, beleza, isso não faz diferença para mim, pessoa física, que moro no Brasil, mas a maior parte do aporte aí no Bitcoin no último ciclo de alta foi institucional, então para o institucional essa legislação trazendo mais clareza acaba fazendo diferença, né? Aqui eu não estou dizendo se isso é bom ou se isso é ruim, eu estou apontando aí que sim, empresas se importam com a questão regulatória e trazendo mais clareza e de um ponto de vista positivo, né, para a adoção de cripto. Aqui a gente fala sobre Bitcoin, que é a principal inovação, né? Cripto acaba sendo a maior parte ali, acaba sendo, enfim, moedas que são bastante problemáticas. Mas o interessante mesmo é o Bitcoin, então, tendo uma regulação favorável, isso acaba atraindo mais investidores, principalmente institucionais, tá? Porque eu e você aí comprando satoshis não vai fazer diferença nenhuma no final das contas para o preço do Bitcoin, um ativo que já vale mais de $1 trilhão. O que interessa é quanto que o ETF de Bitcoin da BlackRock, por exemplo, está comprando, institucionais, Treasury Companies, MicroStrategy, que tem quase 1 milhão de Bitcoins, que inclusive é um ponto interessante para falarmos em um próximo vídeo aqui do canal, porque está tem bastante medo gerando em volta da MicroStrategy, o que pode estar aí arrastando um pouco o preço do Bitcoin para baixo. Mas isso é tema para outro vídeo. Bom, temos aqui também o retorno do capital institucional, então grandes empresas voltaram a comprar agressivamente, né? A Strategy, ela fez uma pequena venda de bitcoins, todo mundo ficou desesperado, é o fim do mundo, a Strategy vendeu bitcoins, disse que nunca ia vender, eles venderam, se não me engano, 27 ou 37 bitcoins, enfim, um número baixo considerando a quantidade que eles têm em custódia, e depois adquiriram por um preço menor 1.587 bitcoins, ou seja, fizeram um belo trade aí, no mínimo, né? Então, é basicamente esses pontos que estão pautando as principais notícias nesse momento de queda do Bitcoin. E aqui eu queria falar um pouco também sobre o vídeo do Cauê Oliveira, também um excelente canal que fala sobre Bitcoin aqui no YouTube, falando sobre a decisão do Federal Reserve. O novo Fed pode acabar com o ciclo do Bitcoin e fala sobre a chegada do Kevin Warsh, aí que é o novo presidente do Federal Reserve. Utilizando meu prompt, eu resumi os principais pontos aqui, e são vários pontos interessantes mencionados no vídeo, mas eu quero fazer um resumão aqui para vocês. Então, basicamente, o vídeo trata sobre a primeira reunião do Comitê de Política Monetária, o FONC, liderado pelo novo presidente do Banco Central dos Estados Unidos, marcando o fim da era do Jeremy Powell, o antigo presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Bom, já resumindo aqui, depois a gente entra nos pontos aqui, mas a minha percepção acerca do que está acontecendo é que a ideia do Kevin Warsh é boa, ele quer reduzir aí essa expansão de base monetária maluca que está acontecendo, controlar um pouco essa dívida que já passa de 39 trilhões de dólares, frear um pouco a desvalorização do dólar, que é brutal aí desde o início. Mas eu acho que, infelizmente, tá, ele não vai conseguir resolver o problema, porque por mais que ele queira, a gente já tem uma dívida que é impagável, praticamente impagável. Ela pode ser desvalorizada via inflação, mas aí inflação é outro problema. Então, enfim, não tem uma saída disso sem dor, tá? Infelizmente vai ser por um lado ou por outro, seja inflação, seja pelo aumento da dívida, seja pelo mercado derretendo com aumento de juros, de alguma forma vai ter aí certos problemas acontecendo na economia. Eu acho que não tem como resolver isso de forma tranquila. Então esse é o resumo. Eu acho que ele está bem intencionado, tem boas ideias, mas ele não tem como resolver o problema, porque ninguém tem como resolver este problema aqui. E por isso que opções aí como Bitcoin, como ouro, estão ganhando a atenção dos investidores, tá? Porque o pessoal está percebendo que as moedas fiduciárias têm problemas graves. Bom, a reunião do mercado
inicial foi de queda, então recuo no mercado no SP500, no Bitcoin, porque o Kevin Warsh adotou uma postura considerada hawkish, ou seja, sinalizando viés de alta para a taxa de juros, o que gera um impacto negativo imediato em ativos de risco e commodities. Porque é menos liquidez, né? A gente já falou sobre isso, relação entre liquidez e preço de vários ativos. Quando tem menos liquidez na economia, preço dos ativos caem. Então, taxa de juros subindo, menos liquidez, ativos caindo. É basicamente isso, tá? Então, o mercado reagiu mal em um primeiro momento, mas no longo prazo eu acredito que não vai fazer tanta diferença assim, tá? 9 pontos chaves das diretivas aí da gestão do Kevin Warsh, que foram mencionadas durante a coletiva de imprensa. Então, primeiro ponto, acabar com a inflação inaceitável, né? A inflação de preços está há mais de 5 anos acima da meta de 2% do Federal Reserve, prejudicando o poder de compra da população. Isso ele coloca como inaceitável. Correção de erros. O novo presidente do Fed disse que corrigirá 5 anos de erros inflacionários em uma crítica direta à gestão anterior de Powell. O fim do Forward Guidance. O que é isso? O Fed deixará de anunciar antecipadamente o que planeja fazer com juros. Na visão de Warsh, prever os passos futuros gera ruído e faz o mercado reagir mais à comunicação do que a dados reais. Eu acho que isso aqui faz sentido. O Banco Central, quanto menos se meter, melhor. Mas, infelizmente, o problema já está criado. Eu acho que não tem... There's no easy way out. Né? Então, não tem saída fácil para isso. Bom, olho nas ações, então, Kevin Warsh afirmou que observa os preços do mercado de ações como uma das principais fontes para entender o estado real da economia. Sim, o pessoal, ao invés de olhar para o Banco Central, deveria olhar para o mercado real, para a economia real, para as ações, para o mercado financeiro, para os comércios e por aí vai. Infelizmente, eu acho que isso não vai ser possível enquanto a gente tiver esse sistema financeiro atual de moedas fiduciárias de dívida, tá? Mas a ideia é boa. Bom, resiliência financeira, embora os juros altos prejudiquem o mercado imobiliário, eles ainda não desaceleraram nem quebraram o mercado financeiro, sustentando a viabilidade de taxas elevadas por mais tempo. E decisão unânime, todos os 19 membros da mesa concordaram em manter a taxa de juros inalterada na reunião que ocorreu. A meta intacta aí em 2%. Títulos públicos, então, o Warsh evitou comentar se a alta no rendimento dos títulos americanos após a reunião preocupa. E é algo, o problema de taxa de juros é algo que está acontecendo em vários países do mundo, tá? Inclusive aqui no Brasil, eu acho que cabe um vídeo especificamente sobre isso também. Em relação à política, ele recusou dizer se conversou com Donald Trump, que foi responsável por sua indicação ao Fed desde que assumiu o cargo, né? Então, essa proximidade com o presidente dos Estados Unidos, que, diga-se de passagem, já falou algumas vezes que gostaria que a taxa de juros caísse, tá? O Donald Trump já mencionou isso. Bom, antes da gente seguir para o próximo ponto, que é a da inflação e da escolha monetária, eu gostaria de lembrar que temos vários links aqui na descrição, um deles da assessoria. Então, se você quer ter um acompanhamento profissional dos seus investimentos, clique na assessoria e entre em contato diretamente comigo por WhatsApp, certo? E podemos conversar se as soluções fazem sentido para o seu perfil. Então, não se esqueça, vários links interessantes aqui na descrição. No Linktree aqui do canal tem também o link de WhatsApp, do grupo de WhatsApp aqui do canal. Bom, dito isso, vamos falar sobre a inflação e a escolha monetária. Então, a inflação como opção. Warsh declarou que a inflação de preços é, em grande parte, um efeito da política monetária e, portanto, uma escolha. Se o Banco Central adotar um posicionamento mais restritivo, a inflação cai. Na verdade, a definição clássica de inflação é a expansão da base monetária, tá? Ao longo do tempo que esse termo inflação foi sendo deturpado para que as pessoas achassem que inflação era aumento de preços generalizado e, portanto, que a culpa seria do lojista, do supermercado, do tiozinho do armazém e não do Banco Central. Mas, na verdade, a culpa da inflação são de políticos e burocratas, certo? Que aumentam a base monetária. E uma das consequências, ceteris paribus, é a perda de poder de compra da moeda, tá? Mas, enfim, eu acho que, pelo menos, ele está declarando aqui que sim, se o Banco Central parar de imprimir dinheiro, né, se a expansão da base monetária parar, e claro, vamos ser honestos, né, na verdade é mais complexo do que imprimir dinheiro, a gente usa esse termo para simplificar, né, mas se a expansão monetária parar, a inflação também cai. Tanto é que se a gente cotar as coisas em ativos escassos,
como por exemplo o Bitcoin, o preço de tudo está caindo, né? Tem aquele meme do preço do iPhone ao longo do tempo, é cotado em Bitcoins, só cai, né? Então, enfim. Em ouro também, os ativos eles acabam tendo um preço mais estável ao longo do tempo. Bom, então, em relação à projeção de juros, dot plot, o gráfico de projeções dos governadores apontou que 9 dos 18 membros projetam subidas ou manutenção de juros para 2026 e 2027, com recuo para abaixo de 4%, ocorrendo apenas em 2028, ou seja, aumento de taxa de juros. O que é ruim aí para os mercados, né? Menos liquidez para o Bitcoin e para os mercados. Em relação ao erro nos dados oficiais, o analista do vídeo, no caso aqui o Cauê Oliveira, ele aponta que os dados oficiais, como mercado de trabalho e inflação, são atrasados. E dados privados em tempo real mostram que a inflação real já esteve abaixo de 2%. Então eles podem mudar a forma de cálculo, né? O que pode gerar uma certa desconfiança aqui, né? Porque, bom, ao invés de tentar baixar aí o índice de preço, vamos mudar o cálculo, mas enfim, né? Eu acho que, claro, dá para analisar isso e fazer sentido, né? Eu não dei uma olhada nos dados privados e na forma que é calculada a inflação, entre aspas, hoje, né? Mas eu acho que faz sentido sim. Bom, em relação à liquidez global e preço do Bitcoin, aqui é claro, né? Quando a gente tem contração de liquidez, a gente pode ver o preço do Bitcoin sofrendo e o oposto também é válido. Bom, então o Cauê, ele contrapõe o medo generalizado do mercado com dados de curto e médio prazo sobre a liquidez global. Ele está levemente bullish no curto e médio prazo, mas ele entende que sim podem ter quedas ainda nos próximos meses. Então aqui sobre o indicador de liquidez, sinal de alerta em abril e maio, a contração de liquidez nesses meses antecipou a fraqueza recente do mercado, a melhoria no curto prazo, então o índice de liquidez global começou a sinalizar uma melhora entre o final de maio e início de junho, aqui o índice que ele está utilizando, né? E a regra das 9 semanas, historicamente o Bitcoin leva uma média de 9 semanas para refletir e precificar as mudanças no índice de liquidez global. Portanto, no curto prazo, o Bitcoin pode ser beneficiado ou estabilizado por essa recente melhora, né? Então aqui já estamos terminando, até para o vídeo não ficar muito longo, então vamos falar agora finalmente sobre o ciclo do Bitcoin e a zona de acumulação, certo? Então, diante da possibilidade de novos aumentos de juros no final do ano, o analista traça cenários gráficos para o Bitcoin. Vamos dar uma olhada aqui nestes cenários. Então, começando pelo preço realizado de mercado, o Realized Price. Então, essa métrica representa a média do custo de aquisição de toda a rede está situada por volta de 53 a 54 mil dólares e pode funcionar como um belo suporte. Sobre o histórico de bear markets, em todos os ciclos anteriores do Bitcoin, o preço cruzou abaixo da linha do preço realizado antes de atingir a capitulação final. Existe a chance de o preço buscar essa região novamente. Então, novamente, como a gente vem falando, possibilidade de mais quedas. No entanto, ao que tudo indica, estamos mais próximos do fundo do que do topo. Sobre a estratégia de longo prazo, então, o analista defende que não é necessário acertar o fundo exato do mercado. Ele identifica a faixa entre 71 a 53 a 55 mil dólares, ali, né? Na faixa dos 50 a 70, né? Vamos simplificar, como uma grande zona de interesse para acumulação de longo prazo. E fazendo uma analogia com 2022, caso o Bitcoin venha a perder a faixa dos 60 mil dólares, a demanda psicológica do mercado será muito parecido com o período que o ativo ficou abaixo dos 20 mil dólares em 2022, criando excelentes oportunidades para quem possui um horizonte de tempo estendido há alguns anos. Então, todos os indicadores e análises que a gente está trazendo aqui confluem com essa ideia de que estamos em um período onde boas promoções costumam surgir, né? Esse período de 2022 que ele mencionou é justamente aqui, né? O preço saiu ali da faixa dos 64 mil dólares para a faixa dos 20 mil dólares, ficou por um tempo ali e caiu. Chegou em 16 mil dólares. E nessa época, eu me lembro, muitas pessoas estavam esperando o preço do Bitcoin chegar em 12 mil dólares e estão esperando até hoje. Perderam essa grande oportunidade, né? Então, por isso, cuidado. Cuidado com essa ideia de tentar acertar na mosca, né? Geralmente,
fazer uma compra fracionada, um DCA ou algo assim, quando o preço já está bastante descontado com base em vários indicadores, acaba funcionando melhor. E é isso que os indicadores estão mostrando, desde Maier Multiple até linhas de tendência que a gente vem mostrando aqui, e quando a gente vê o momento do mercado de maior medo, geralmente é nesse momento que boas oportunidades costumam surgir. Bom, quase 20 minutos de vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu trouxe vários pontos aqui, porque tem muita coisa interessante acontecendo na economia global, e eu gostaria de saber aqui nos comentários se vocês têm alguma sugestão aí de tema interessante para abordar aqui, algo específico que vocês queiram saber, eu posso avaliar, né, se faz sentido ou não e trazer aqui no canal, então fiquem sempre muito à vontade na seção dos comentários para sugerir, perguntar e, enfim, criticar, fazer críticas construtivas e elogios, enfim, eu estou à disposição aí nos comentários. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, eu vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.